Meu nome é Mariana, eu sou aluna do segundo ano da Letras aqui na USP e eu entrei para o núcleo para iniciação científica aqui em abril. E eu acho que é interessante para falar do meu projeto, falar inclusive da minha própria trajetória, porque eu fiquei sabendo das vagas de iniciação científica via redes sociais e eu não sabia exatamente do que se tratava. A gente tinha alguma noção de que era sobre censura, e aí você acabava pensando, então eu vou pesquisar arquivos, eu vou pesquisar reminiscências da ditadura, porque é o que chega pra gente sobre censura. É, o veto a manifestações artísticas e tal. E eu cheguei e disseram, não, você vai trabalhar com opinião pública sobre censura atual. E a gente começou a questionar, mas como assim censura atual? E a partir daí começaram as discussões, né? A gente começou trabalhando em abril numa hemeroteca, que seria então um conjunto de arquivos que a gente conseguiria principalmente pela internet, mas em todas as mídias a princípio. E a gente catalogaria esses arquivos, notícias, reportagens, artigos de opinião que tivessem algum vínculo sobre censura e que tivessem sido divulgados nos últimos anos. No começo a gente ficou um pouco, porque eu trabalho com outras duas meninas, a Aldara e a Fernanda, e a gente ficou um pouco perdido no sentido de como a gente vai procurar coisas sobre censura atual. O que seria essa censura atual? E a gente achava, assim, que a gente não ia encontrar muita coisa para colocar na hemeroteca, porque, afinal, a gente sempre vincula essa questão da censura no imaginário comum como algo realmente do governo, de governos autoritários e ditatoriais. E a nossa surpresa foi que, quando a gente lançou a hemeroteca em meados de maio, depois de um mês, a gente já tinha cerca de 250 arquivos na hemeroteca. Isso contando, acho que o mais antigo deve ser de 2006. Então a gente começou a pensar mais sobre essa questão e a gente foi descobrindo que, na verdade, a censura ela não se extinguiu, ela só se dissolveu de alguma forma. A gente não tem mais uma autoridade que, como era, por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ditar isso pode ser veiculado, isso não pode. E, inclusive, é um tabu quando você vira para uma pessoa e pergunta o que você pensa sobre censura. Você concorda com a censura? É quase unânime que vão falar que não. Agora, se você falar, você acha que a imprensa deve ter liberdade de expressão completa? As opiniões já começam a ficar um pouco diversas. E se você fala, por exemplo, você acha que pode passar qualquer coisa na televisão? Aí, não. A resposta quase unânime vai ser não, tem horários, tem crianças que assistem e tudo mais. Então, passa por todas essas questões a censura. A gente deve ter mais ou menos 300 agora, sendo que tem pelo menos mais 150 para serem catalogados e colocados no site. E é definitivamente um trabalho infinito, porque uma mesma questão, além de surgirem várias questões relevantes da censura atual e os meios que essa censura pode, pelos quais essa censura pode propagar, a própria informação e a notícia, ela se propaga numa velocidade impressionante com a internet. Então, se acontece, por exemplo, uma retirada de uma fotografia pela rede social do Facebook, de repente alguém fala disso no Brasil, vai falar disso em 5 mídias diferentes do Brasil, depois vão falar nos Estados Unidos, depois vão falar no Japão. Ele vai se propagando e a gente consegue pegar todas essas informações e colocar na hemeroteca. E analisando justamente essa repercussão, a gente começou a criar novas propostas para pesquisa de opinião pública. Originalmente, essa pesquisa era feita só com questionários tradicionais e você abordava uma pessoa e você perguntava, entregava, ela respondia o que você pensa sobre censura, o que você pensa sobre liberdade de expressão, e ela escrevia.
Pensando mais na questão atual, a gente começou a ver que havia manifestação da opinião pública espontaneamente, principalmente pela internet, que era muito interessante, por exemplo, pela plataforma de comentários em notícias na internet, que espontaneamente leitores da Folha, do Estadão, ao lerem uma notícia polêmica, comentavam e expunham sua opinião sobre aquilo, e muitas vezes a palavra censura aparecia, ou a discussão sobre a liberdade de expressão. Então, a gente começou com a ideia de, primeiramente, pegar esses comentários todos e analisar também. E isso está sendo incluído também na hemeroteca. E uma segunda parte, que a gente acabou de lançar um teste, que deu muito certo, aliás, que foi uma enquete, que seria um pedaço de uma pesquisa de opinião pública que a gente faz virtual, muito rápido, uma pergunta única de múltipla escolha, sobre um tema polêmico que envolva censura. Então, os usuários, assim, uma enquete aberta, a gente vai divulgando, e os usuários entram, votam e podem comentar também sobre aquele assunto. E o que a gente fez foi sobre, a primeira vez, foi sobre a Marcha das Vadias, que, só para explicar um pouquinho, é um movimento social contra o machismo, surgiu no Canadá, depois que um fiscal disse que, se as mulheres não queriam ser estupradas, elas deveriam usar roupas decentes. Como contra essa culpabilização da mulher pela própria agressão a ela, eles organizaram a Marcha das Vadias. E que se repercutiu no mundo inteiro, e o Brasil, na última que teve esse ano, em 2012, colocaram, depois da marcha, algumas fotos das mulheres no Facebook, e as fotos foram bloqueadas. O argumento do Facebook é que ele tem uma regulamentação muito rígida contra a nudez e contra a pornografia. Mas no próprio termo de uso do Facebook, eles explicam que esse termo nudez, na verdade, eles só deveriam proibir quando tiver uma conotação pornográfica. A gente lançou essa enquete, a gente conseguiu mais de 300 votos. Comentários muito interessantes. E a gente conseguiu perceber bem que realmente as pessoas, por mais que, quando você pergunte diretamente se há censura no Brasil, o que elas pensam sobre censura no Brasil, e elas vão responder que não existe, normalmente, né, que não existe, ou que ela é ruim, muitos vão falar sobre censura indiretamente nesses termos vinculados a temas atuais, e muitos vão apoiar essa censura. Então vão falar, não, mas tem razão, porque tem crianças que acessam o Facebook e elas não podem ver seios à mostra. Então entra também numa discussão moral, por que eles não podem ver seios à mostra, e cai muito nessa questão de... realmente uma volta ao passado, no sentido de que o que era institucionalizado, o conteúdo não pode, de alguma mídia, não pode ferir o moral e os bons costumes, por mais que pareça ridículo agora, continua de alguma forma, e é amparado pela opinião pública. Então essa é a relevância da pesquisa que a gente faz sobre a opinião pública da censura agora. Como eu já disse, assim, a censura... eu entrei aqui não fazendo ideia do que seria uma censura atual. E agora, principalmente observando e dando andamento a essa pesquisa, a gente acaba vendo que a censura não se extinguiu, ela só se modificou muito, ela aparece sobre outros termos novos, inclusive como termos de uso de determinado site, sigilo de determinada informação, liberdade de expressão, que está muito em pauta, classificação indicativa, leis de incentivo à cultura, porque tem um crivo que as manifestações artísticas têm que passar para serem expostas agora. Então, a gente não tem mais, digamos, um órgão governamental que institucionaliza essa censura, mas ela continua acontecendo e muito amparada pela opinião da sociedade civil.
se aparece alguma coisa numa emissora de TV aberta e que pareça ofensivo para alguém, e se eles forem atrás e reclamarem, é possível tirar essa programação do ar.